Oi gente, e aí? Eu sou a Ana Laura, moro na Rússia há 5 anos e sou imigrante desde os meus 15 anos de idade. E hoje eu quero conversar com vocês sobre como é falar sobre política em redes sociais, aqui no YouTube, no Instagram, em outras redes sociais, e como isso é desgastante. Então, se vocês se interessam por esse tipo de vídeo, já vai deixando seu like e bora lá! Bom, primeiramente, eu acho que quem já é inscrito aqui no canal já percebeu que não é um canal sobre política em si. Eu não tô aqui levantando bandeira de um ou outro político de um ou outro país. Eu realmente moro na Rússia há muito tempo, gosto muito da Rússia como cultura, como pessoas, idioma, principalmente idioma. Sou apaixonada pelo idioma russo. A comida, tudo eu gosto muito da Rússia. E claro que como eu moro aqui faz mais de 5 anos, eu sei os pontos negativos de se viver aqui. Eu sei o que é bom na Rússia e o que não é bom. Então eu consigo, vamos dizer, ter um olhar mais crítico do que é a Rússia, porque eu moro na Rússia já faz bastante tempo. E como eu sou formada em Relações Internacionais, é óbvio que eu amo política, principalmente geopolítica, e me interessa muito vir conversar com vocês sobre esse tipo de assunto. Mas, o que acontece? Quando a gente vai falar sobre política, principalmente em um país tão polarizado quanto é o Brasil, o que acaba acontecendo é uma futebolização muito grande de absolutamente qualquer tema. Seja a guerra na Ucrânia, seja a guerra na faixa de Gaza, seja, sei lá, Taiwan, seja... Caralho, a quatro. Literalmente tudo tem dois times, tem o time Bolsonaro e o time Lula. Basicamente isso, eu tenho certeza que, independente de qual time seja o seu, você vai concordar comigo que realmente existem esses dois times no Brasil e eles estão ali para absolutamente qualquer assunto. E esse tipo de futebolização da política acaba sendo, principalmente da geopolítica, que é um mundo onde não existe o certo 100% e o errado 100%. Geralmente ambos os lados têm alguma culpa, ambos os lados têm alguma razão. Não tem santinho na geopolítica. Não tem país bonzinho, país perfeito, isso não existe. Então, seria um espaço onde, na minha concepção, seria difícil você ter, sei lá, sou o time Rússia, sou o time Ucrânia. Eu acho que deveria ser muito difícil de levantar esse tipo de bandeira, principalmente você não sendo russo nem ucraniano, né? Então, um russo levantar a bandeira da Rússia faz todo sentido. Agora, um brasileiro levantar a bandeira da Rússia fica... E até você apoiar a posição de um ou outro país, não é um problema por si só. A questão é que quando a pessoa tem um lado na história, vamos dizer, ele é a favor do Bolsonaro ou a favor do Lula, então a pessoa vai apoiar determinado país em determinado conflito. O que acontece quando existe esse tipo de futebolização é que a pessoa se nega completamente a ouvir o outro lado. E quando você não ouve o outro lado, você não tenta entender os motivos do outro lado agir da forma que age, não tem como você entender o que está acontecendo. E o que acontece muito é que as pessoas só querem ouvir uma confirmação do que elas já acreditam. Então, por exemplo, se você abrir um vídeo meu, você tem um posicionamento X sobre determinado assunto. E você entra no meu vídeo e eu não estou falando exatamente aquilo com o qual você concorda, naturalmente você começa a me odiar. E você começa a falar que eu tô errada sem nem terminar de ver o vídeo, sem nem terminar de ouvir os meus argumentos. E isso faz com que a gente fique, putz, então pra que eu vou tentar me explicar se as pessoas não estão querendo ouvir minha explicação? A gente fica desse jeito. Sem contar que o que acontece bastante na hora dos comentários é que as pessoas começam a criticar não seus argumentos, e sim você como pessoa. E eu sempre vi isso acontecendo com políticos, pessoas que estão aí fazendo política no Brasil, tanto com jornalistas, e eu achava que isso não aconteceria comigo, porque eu tenho um canal pequeno, porque meu canal não é dedicado 100% à política, mas mesmo assim isso acontece comigo. E aconteceu, então, de eu colocar um vídeo falando a minha opinião, e a pessoa nos comentários não discordar com o meu argumento, e sim começar a me atacar como pessoa. Dizer que eu sou isso, por causa do posicionamento que eu tenho. Em nenhum momento a pessoa criticou meus argumentos. Ou seja, não tem como existir um debate
racional de verdade, as pessoas sempre vêm criticar você como pessoa, começam a dizer que você é desonesta, começam a dizer que você é um filho da puta, que você, nossa, 1 milhão de coisas, que você defende uma coisa que você não estava falando que defende no vídeo. E eu vi isso acontecendo com outras pessoas que também expõem o seu ponto de vista político nas redes sociais. E eu achava que, putz, talvez porque eles têm um público muito grande, né? E não, isso acontece até comigo. E realmente é algo que vai desgastando bastante, porque realmente pode existir um erro do lado da pessoa que tá gravando, né, do meu lado. Eu posso ter realmente me expressado mal de forma que as pessoas entendam que eu tava defendendo uma coisa que eu não defendo. Mas, como as críticas nunca são sobre o que exatamente eu usei como argumento, fica claro que a pessoa só tá querendo me xingar porque eu não concordo com ela, só por causa disso. E isso é algo chato. E realmente não é pelo fato da pessoa deixar de seguir ou não. Porque muitas vezes as pessoas não deixam de seguir, elas continuam seguindo, só que aí elas passam a ser seu hater, elas te seguem, mas em todo vídeo elas vão comentar alguma merda sobre você, te criticando, na verdade, muitas vezes te ofendendo. E então, nem é por isso que é chato publicar sua política, não é que você perde seguidor, é que você ganha dor de cabeça. E outra coisa que eu percebi também é que as pessoas querem que você esteja 100% dentro da bolha ideológica a qual elas relacionam você. Então, por exemplo, se você é de esquerda, se você é visto como uma pessoa de esquerda, você tem que apoiar absolutamente todas as pautas de esquerda. Você tem que estar de acordo com todas as pautas que a esquerda defende. Então, por exemplo, se você é uma mulher que defende pautas mais de esquerda, de que o governo interfira mais na economia do país, você é contra privatizações, você talvez é a favor do casamento gay, então você tem ali muitas coisas que fazem você ser vista como uma pessoa de esquerda. Porém, vamos dizer que você seja uma mulher católica e que acredita muito, não é um católico praticante, vamos dizer assim, e que por conta disso você é contra a legalização do aborto. Meu filho, acabou, você não é mais esquerdista, você é um conservador safado, entendeu? Você é a pior pessoa do mundo e você já é banido da esquerda porque você não concorda com uma única coisa. Isso eu vejo acontecer mais na esquerda do que na direita. Eu percebo que na direita basta, geralmente até o contrário, basta você ter uma coisa de acordo com eles que eles já tomam você pra eles ser de direita. Na esquerda é o contrário. E não que não exista isso na direita também, existe, mas eu percebo mais na esquerda, pode ser talvez porque a minha bolha tenha mais pessoas de esquerda, não sei, pode ser isso. Isso é algo bem chato, porque quando eu venho falar de política, a minha intenção não é simplesmente falar pra bunda, falar pra convertido, falar para as pessoas só terem certeza de que isso, eu apoio o que elas apoiam e é isso mesmo. Eu venho falar aqui porque eu quero que a gente converse, eu quero que a gente debata e que a gente pense junto o que pode ser de tal coisa, o que vocês acham de determinada situação política, e não pra simplesmente confirmar o que você pensa. E o que acontece é que quando eu venho falar de política aqui no canal, acaba sendo algo muito desgastante. Eu fico com receio de ler os comentários, porque eu tenho certeza que eu vou ler alguma merda. Outra coisa que também acontece bastante, principalmente no Brasil, eu não vejo isso acontecer na Rússia, gente, não vejo mesmo, que é em relação à futebolização das questões políticas, é colocar bandeirinha em status, colocar bandeirinha na bio, na foto principal do perfil. Isso é uma coisa muito de brasileiro. Eu não vejo nenhum russo botando bandeira, assim, só se o cara é muito, muito patriota da Rússia, ele vai colocar uma bandeira russa, mas é muito difícil você ver um russo com uma bandeirinha de Israel, com uma bandeirinha da Palestina. E as pessoas que eu tenho contato, que fazem isso, que botam uma bandeirinha, que levantam a bandeira para algum lado, são pessoas que vivem uma bolha completamente fechada de pessoas que pensam como ela. Aí, surge uma dúvida na minha cabeça. Você tá postando que você tem determinada posição política, pra que se todo mundo que tá à sua volta, que te segue, já sabe e tem a mesma opinião que a sua? Ou seja, é só uma forma de se autoconfirmar
do que você pensa, de autoconfirmar que você faz parte desse grupo, e não necessariamente que você foi atrás de estudar sobre determinado conflito e realmente chegou à conclusão de que você defende o lado tal, o lado X, o lado Y. Eu percebo que é uma coisa muito mais para fazer parte do grupo, para se autoafirmar dentro desse grupo, do que realmente um posicionamento que a pessoa pensou antes, sabe? Não tá só copiando e colando algo que ele ouviu de outra pessoa ali da bolha dele. Bom, e por causa de todos esses motivos, eu acabei postando um texto lá no meu canal do Telegram e no Instagram, falando que eu não falaria sobre política da Rússia, política interna da Rússia. Isso foi quando Navalny morreu, eu acabei indo numa manifestação em Tbilisi, uma manifestação de russos que apoiavam Navalny, e foram fazer um protesto ali na frente da embaixada russa. E eu fui lá pra ver como que era, e eu vi realmente muita coisa legal, eu cheguei a gravar muita coisa. Eu vi gente chorando, eu vi gente com vela, vi gente xingando, vi tudo. Tudo que você pode imaginar tem ali no protesto, e era um protesto muito calmo, não houve nenhum problema com a polícia, e realmente fechou uma rua inteira, deu um trânsito danado, eu demorei muito tempo pra chegar, eu tive que ir a pé, no final das contas eu paguei o táxi. Tive que ir a pé metade do caminho, porque o táxi não tava andando, tava parado ali 20 minutos no trânsito. Então, eu acabei indo justamente pra ver como que é. Mas eu me recusei a gravar um vídeo pro canal, porque eu achei que isso geraria mais comentários negativos do que realmente algo positivo pro canal, para as pessoas. Eu realmente fiquei com medo de ser muito xingada, só por estar mostrando um lado da história que dificilmente você vai ver em outros canais, porque você não teve essas manifestações na Rússia, porque todas elas pessoas que tentaram se manifestar foram presas, e porque são poucos os brasileiros em outro país que vão em uma manifestação de russos para gravar como que isso acontece. Então eu acho que seria interessante desse ponto de vista para as pessoas verem como é a manifestação deles, para ver que realmente essas pessoas existem, que apoiavam Navalny, para ver que não é nenhum bando de nazista. Então eu acho que seria interessante por causa disso, mas eu parei para pensar que muita gente poderia começar a... Pessoas que realmente acham que o Navalny defendia o racismo e tal, e que as pessoas apoiavam ele por causa disso, poderiam achar que eu era essa pessoa, que eu defendo isso, e eu não defendo, não mesmo. Então, eu fiquei com medo de ser extremamente mal interpretada, de ser extremamente xingada, por isso que eu não postei nada, acabei fazendo um texto falando que eu não postaria nada sobre a política interna na Rússia. Muito por causa desse comportamento que existe nas redes sociais quando a gente fala de política. Mas assim que eu cheguei na Rússia, eu já tava com vontade de gravar sobre política de novo. Porque, gente, eu gosto muito disso. Eu fui estudar Relações Internacionais não porque foi o curso que deram pra eu fazer, mas é porque eu realmente gostava, eu realmente me interessava por fazer esse curso. Então eu não consigo não falar sobre política, principalmente morando na Rússia, né? Tipo, que é um país extremamente importante na política mundial. Então eu decidi pra mim que eu vou trazer temas políticos aqui no canal, mas não talvez com a frequência que as pessoas esperariam de mim. Então tem pessoas que vêm no meu direct e perguntam: ai, você não vai falar disso, não vai falar daquilo? Eu vou falar do que eu achar que eu devo falar. E principalmente pra não deixar o canal com um tom político, sabe? Porque eu não quero fazer um canal sobre política, não é sobre isso, ou apenas sobre isso o canal. E sem contar que é extremamente desgastante, eu admiro muito quem leva algum canal sobre política no Brasil, porque é extremamente desgastante, mesmo. E faz você perder totalmente a vontade de gravar. Por isso, junto com esses conteúdos mais políticos, vão ter conteúdos sobre a vida na Rússia, sobre a cultura russa e também sobre outros temas como migração, saúde mental. Como eu contei nos últimos vídeos do canal, me abri com vocês, falei sobre o meu transtorno bipolar. Então eu quero trazer um pouco mais de mim pro canal, porque eu vejo que muitas pessoas se interessam em saber não só da parte Rússia, mas também da parte Ana Laura, do canal Estranha. Então vai ter de tudo aqui no canal. Vídeos sobre política não vão desaparecer, mas eles vão diminuir um pouco porque eu acho muito desgastante e tira um pouco a vontade de gravar mais, sabe? Então me digam aqui nos comentários o que vocês acham disso tudo que eu falei, se vocês concordam que existe essa futebolização
no Brasil de questões políticas e que isso atrapalha muito o debate, atrapalha muito falar sobre política. E se vocês gostaram desse vídeo, deixem um like, se inscrevam no canal e, é claro, me sigam em outras redes sociais como Instagram e Telegram, onde eu posto todos os dias como é a minha vida aqui na Rússia. E é isso. Pacá, pacá.